terremoto, tsunami. Isso mesmo, tá? É o que acontece dentro da crosta terrestre, né? Que vem lá de dentro para fora. Agora a gente vai falar do outro, tá? Dos agentes externos, o que acontece aqui fora e que acaba modificando o relevo. Então, aí eu já vou passar aqui para vocês a pauta primeiro, um pouquinho. Ô, Pro, o que que é pra te mandar hoje? Que você falou, faz e não manda hoje ainda, porque... Quem que tá falando, a Nicole? É, porque eu tinha ido lá, daí agora Não, que eu vou... Nicole, era a tarefa, mas você foi a única que me mandou, tá? A tarefa da página 28. Ah, tá, é verdade, eu te mandei. Exatamente, você já me mandou. Aliás, foi a única, tá? O restante não fez. E é para mandar hoje ainda quem não fez, tá? Exercício 3 e 4 da página 28. Então, podem copiar aí a pauta. A gente tem bastante coisa para ver hoje, tá? E a nossa próxima aula já vai ser a avaliação mensal. Ô, Pro, nossas provas vai ser decorrente desse horário mesmo ou a Tese vai mandar o Cada dia uma no determinado? horário de aula, tá? Vai ser feita no horário de aula, igual foi a atividade avaliativa, tá bom? Tá. Não se esqueçam de colocar o nome de vocês lá na chamada, tá, gente? Por favor. Uhum. Deixa eu ver quem mais que está aí na aula, que não colocou o nome ali ainda. Renan. Maria Clara Chagas, já coloquei, não. Caléu, já coloquei. Rian. Guilherme Wood, já coloquei. Matheus Galceran. Matheus Galceran, mas ele não tá aqui. Colocou ali, mas não entrou na sala. Ele fica jogando na sala, ele não faz aula. Teve um dia que ele até convidou o Matheus para jogar com ele. Só que daí o Matheus não foi, daí o Matheus caguetou ele. É sério. Aí Agora ele pediu para entrar lá. Guilherme Meira.
professora, terminei. Tá bom, meu amor. Deixa eu ver se tem mais alguém que entrou aqui. Ué, deixa eu só dar uma olhada aqui nos participantes, tá? Só um pouquinho. Tô crescendo aqui. Pro, Livandro e o Jonathan, tá? Jonathan não tá aqui. Não tô vendo ele ainda. Vai chegar atrasado, É né? ali, ó, Olivando. Olivando? É o Jonathan? É o Jonathan? Sim. Sim? Ah, tá, vou colocar aqui. É É porque não colocou aqui, eu não conheço, né? Jonathan. Eu pus presente lá no grupo. Você pôs? Deixa eu ver aqui. Ah, verdade, desculpa, tá, não. Desculpa, colocou sim. Verdade. Vamos ver aqui. Não tô conseguindo ligar o áudio. Tá bom, Alana, não tem problema, tá? Qualquer coisa você pergunta aí no chat, tá? Bom, gente, vamos começar então. Por enquanto vai ser só a gente, mas já são 7h12. A gente não pode atrasar muito, esperando todo mundo chegar, acordar, né? Professora, Oi, professora, oi. eu também tô presente. Já vi. Nossa, que você não citou assim, aí eu me senti uma formiguinha, assim. Falei, nossa, eu tô aqui e ninguém me nota. Impossível não notar você, Matheus. Isso é muito importante para não ser notado. Obrigado. Vamos lá, ó. Então, hoje a gente vai falar sobre os agentes externos do relevo, tá? Já abriram a página 29, tá? Da apostila. Vamos acompanhando aí. Quem não abriu ainda a apostila, pode acompanhar pela tela, tá? Podemos, durante toda a vida, observar uma montanha erguida por força dos agentes internos do relevo, e ela sempre estará lá. Porém, pela atuação dos agentes externos do relevo, após milhares de anos, a mesma montanha poderá ter se desgastado totalmente e não mais existir, dando lugar, por exemplo, a um lago ou a uma planície. Gente, olha que coisa interessante, né? Então, vamos lá, a formação de uma montanha, né? A maioria que a gente conhece foi formada pelo movimento de placas tectônicas, né? Pelo choque de placas tectônicas. Cadeias de montanhas, cadeia de cordilheiras, não é isso? Aí ele fala ali, ó, que por muitos anos a gente pode ver aquela montanha, certo? Do jeito que ela está, de forma estática. Só que com o passar de milhões de anos, por causa dos agentes externos do relevo, aquela montanha, um dia, ela pode não mais existir, de tanto desgaste que ela pode ocorrer, que pode ocorrer nela por causa de um agente externo, por exemplo. Que agente seria esse que modificaria, né, uma forma, né, a estrutura rochosa aí de uma montanha? Pode ser o vento, tá? O vento, ele faz isso, ele modifica. Quem mais? A água também modifica, tá bom? Com a passagem direta da água. Vocês já viram uma expressão que se fala assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É um ditado popular. Sim.
né? É um ditado popular. E isso realmente acontece, tá? Se tiver por exemplo, você tem uma calçada na sua casa, e em cima daquela calçada tem uma goteira, tá? Uma gota, vai caindo uma gota ali, começa a cair a gota. Com o passar do tempo, gente, aquelas gotinhas que vão caindo sempre naquele mesmo lugar, ela vai acabar fazendo o quê? Abrindo um buraco na calçada, tá? Então, isso também acontece com uma cadeia de montanhas, por exemplo, ou com uma cadeia de cordilheiras, ou com uma chapada, tá? Também, uma serra, tá? Que são relevos mais altos, né? Então, isso, então, essa modificação, né, que sofre, ela é causada por um agente externo do relevo, tá? Então, pode ser o ar, o vento, né? Pode ser a água das chuvas ou dos rios, pode ser o derretimento de geleiras também, tá? Pode acontecer isso daí e acabar transformando aquele relevo. Bom, então é chamado de agente externo, tá? Peraí, só um pouquinho. Só um minutinho, gente, só um pouquinho. Deixa eu só... Peraí. Vamos lá, gente, desculpa aí, tá? Ó, segundo parágrafo ali agora, ó, os principais agentes externos são, então podem grifar, por favor, tá? Principais agentes externos são, grifar, tá? A água, dos rios, mares e da chuva, o vento, geleiras, além dos animais, além dos vegetais e animais, tá? Então, podem colocar aí, incluindo-se as atividades humanas. Então, podem grifar toda essa parte ali, deixa eu vir aqui, ó. Grifa tudo isso, ops, peraí. Aqui, ó, daqui até aqui, ó. Grifar. Ok? Da onde? Marcado aí, ó. No segundo parágrafo, ó, os principais agentes externos são, até aqui nesse ponto onde tem incluindo as atividades humanas, ok? Estes agentes desgastam as superfícies por meio de dois processos, o intemperismo e a erosão, os quais atuam no sentido de transformar as rochas e transportar seus sedimentos, destruindo as formas existentes e nivelando os terrenos. A intensidade dos processos desencadeados pelos agentes externos está ligada à característica climática e principalmente à quantidade de água presente no ambiente. Quanto maior a quantidade de água, maior sua atuação no sentido de desagregar os minerais que constituem as diferentes rochas existentes na litosfera. Assim, estas se fragmentam em porções cada vez menores e seus fragmentos são transportados para as regiões mais baixas do relevo, tá? Então, aí a gente tem aqui, ó, no Saiba Mais, a gente tem o solo e os agentes externos do relevo. Vamos dar uma lida aqui, porque é curtinho, tá? No Saiba Mais é só esse pedacinho. Os principais momentos de sua existência, nos principais momentos de sua existência, a litosfera era formada apenas por rochas magmáticas. Lembram-se lá, a gente já viu isso, né? Lá na formação do solo, né? Da parte sólida da Terra, antes disso existia só o quê? Era uma bola de fogo, né? A Terra era uma bola de fogo constituída de magma, e ao passar de milhares de anos, ela começou a ser resfriada, né? E aí sim foram formando então a crosta, né? A parte sólida
que hoje nós chamamos de litosfera, tá? Então, antes disso tudo acontecer, era tudo rochas magmáticas, só que na forma pastosa, né, gente? Tá? Era na forma pastosa e não na forma sólida, como a gente conhece hoje, tá? Com o tempo, as rochas magmáticas constituíram grandes planaltos que foram se desgastando, desintegrando-se e fragmentando-se, compondo as primeiras porções de terra e areia do planeta. Então, olha isso, gente. A areia é feita do quê, professora? A areia é feita de rocha, tá? Que foram se desgastando com a passagem aí do vento e da água, tá? Até formar aquele grãozinho minúsculo de areia que a gente conhece hoje, tá? Tudo aquilo um dia foi rocha, tá bom? Bilhões de anos mais tarde, essas porções serviram de suporte à vida das bactérias e dos vegetais, dando origem aos primeiros tipos de solos. Em sua maior parte, o solo é formado por minerais provenientes de rochas pré-existentes, combinados com matéria orgânica que vem dos seres vivos. Os elementos inorgânicos que compõem o solo são gerados nos processos de erosão e intemperismo das rochas. Já os elementos orgânicos vêm da decomposição de vegetais e animais. Assim, o solo é constituído pela camada superficial da terra e por restos orgânicos, sendo formado basicamente pela ação dos agentes externos sobre o relevo do planeta, tá? Aqui a gente tem um tipo de plantação que a gente, de cultura, né, que a gente vê muito aqui no nosso estado, tá? A gente vê bastante aqui no nosso estado, quando a gente viaja aí, né, nas rodovias, né, vai daqui de Campo Grande para outra cidade, a gente vê bastante plantação no meio do caminho, né? Nós conseguimos observar que aquele relevo, onde tem bastante, né, tipo de cultura ali plantada, ele é basicamente plano, não é isso? O que facilita a manutenção, então, o plantio e a colheita daquele cultivo através desse tipo de maquinário aqui, ó. Por exemplo, vamos colocar outra situação, tá? Se a gente tivesse aí um tipo de plantação, aqui no caso ele está falando plantação de milho, em Carapó, aqui perto da gente, né, ó, no Mato Grosso do Sul, tá? Se a gente tivesse essa mesma plantação de milho num relevo mais acidentado, num relevo do tipo planalto, o produtor ele conseguiria plantar ou colher com um maquinário desse? Claro que não, né, gente? Não, né? Um maquinário desse não ia conseguir subir e descer serra, né? Entrar naqueles vãozinhos, né? Que o relevo planáltico tem, tá? Então, isso daqui somente para relevo plano, tá? Nos tipos de planilha. Professora, Fala, Melissa. quando eu estava indo daqui para Brasília, que eu fui de carro, tem muita plantação de soja e milho. E também tem muita plantação de eucalipto. Tem mesmo, tem bastante. Uhum. Muito. E eles Tem. são retinho, um retinho no outro. E você sabe por que é bem certinho? Porque quem faz aquela plantação são maquinários, são as máquinas, tá? Nesse caso aqui, ó, esse trator, ele tem atrás uma máquina que serve para arar a terra. O que é arar a terra, né? É mexer na terra, movimentar a terra, preparar, deixar ela fofinha, preparar para o plantio, tá? Depois vem outro tipo de maquinário que só vai plantando ali as sementinhas e assim por diante, tá? Hoje em dia tem diversas técnicas, né? Diversos aparelhos, né? Vamos falar assim, maquinários tecnológicos, né? Para fazer isso e acabou substituindo a mão de obra humana, né? Porque antigamente não existia essa tecnologia toda, né? Quem fazia isso era o ser humano mesmo, plantando sementinha por sementinha ali na mão, tá? Então vamos lá, gente. Primeiro que a gente vai falar é o intemperismo. O que é isso, né? Um agente externo, tá? O que ele faz, então, né? Intemperismo é o processo que promove a alteração nas rochas, decompondo-as e degradando-as, tá? Desagradando-as. Existem basicamente dois tipos de intemperismo. Olha aí, o físico ou o mecânico
e o intemperismo químico, tá? Então, temos aqui, ó, o físico ou mecânico, é conhecido pelos esses dois nomes, tá? Físico ou mecânico, e o outro é o químico. Então, são esses dois aí que existem. Vamos verificar separadamente, então, cada um deles, ok? Primeiro, a gente vai ver, então, o intemperismo físico ou mecânico. Olha que interessante essa foto aqui, gente. Tá vendo essas rochas? Elas parecem bolas gigantescas, né? Isso que eu ia falar. Tá? Parece que foi esculpida, né? Até formar uma bola gigantesca, né? Um monte, aliás, né? Então, vamos ver o que causou isso daqui, ó. O intemperismo físico ou mecânico, né? É a fragmentação das rochas em blocos ou pedaços menores. É causado tanto por ação do impacto com outras rochas, quanto durante o transporte de material pela água, principalmente em rios de planalto, nos quais esta pode atingir grandes velocidades, o que dá ainda mais força para realizar tal ação. Os rios podem movimentar grandes blocos de rocha que vão se fragmentando em blocos menores em razão das colisões, tá? Então, como que as rochas, elas acabam, né? Como que a água também ajuda a fazer isso? Ah, a água, ela acaba arrastando aqueles blocos de rocha, né? Dependendo da força daquela água. Aqui ele falou, se o terreno for planáltico, né? Se for uma área de planalto, a gente sabe que vai ter bastante queda d'água. Então, aí a água, ela vem com mais velocidade, mais força, tá? Bate naquela, Parece, bate em outra, que bate em outra, que bate em outra, e assim ela vai se desgastando. Fala, Nicole. parece que no fundo é água, não parece? Olha. Não, lá acho que é o céu, né? Acho que é o céu. É do jeito que eles tiraram aqui, parece que é o céu, não sei. Vamos lá. Frequentemente, essas rochas adquirem formato arredondado, olha aí, ó. Sendo conhecida como seixos rolados, muito utilizadas em jardins e aquários. Outra maneira comum de ocorrer o intemperismo físico é por meio da variação da temperatura em grandes blocos rochosos, por exemplo. Nesse caso, durante o dia, os blocos são aquecidos pela ação do calor solar e dilatam-se, tá? Ela se expande. Com a chegada da noite ou da chuva, as temperaturas tendem a cair rapidamente. O processo diário de resfriamento e a rápida contração fazem com que, ao longo do tempo, apareçam fraturas no bloco rochoso, o qual se fragmentando em blocos menores, tá? O qual vai se fragmentando. Então, a rocha, ela também faz isso. Quando ela está muito quente, ela acaba dilatando, ela aumenta um pouco o tamanho dela. E aí vem a chuva, né? Ou o frio, quando não tem o sol, ela vai e encolhe. Então, ela fica nesse processo assim, ó, tá? E quando acontece isso, ela acaba, então, aparecendo essas fissuras aqui, ó, tá vendo? Essas rachaduras que tá aparecendo aqui, ó, nessas rochas aqui, ok? Mas não só nessas, né? Em forma de bola aqui, né? A gente pode ver em outras também, tá? Você sabe onde que isso acontece? Que é muito comum da gente ver? Nas calçadas, tá? Se você tem aí a calçada lá na frente da sua casa, ou o quintal atrás da sua casa é calçado, você vai ver que aparecem umas rachaduras no meio, tá? Vai aparecendo, né? Depois, quando ele tá bem seco, começa a aparecer essas rachaduras. E isso, a calçada, né? Aquela formação ali, aquela mistura de areia, cimento, né, e pedra, ela também acaba se dilatando com calor e depois resfria e ela encolhe quando está mais fria. Então, ela faz esse processo, dilatação que a gente fala, tá? Por isso que aparecem essas rachaduras na calçada também, tá bom? Nessa da calçada é uma ação que, como falo assim, aparece mais rapidamente, porque elas não são rochas puras, tá? Não é 100% rocha, né? Na rocha, ela vai aparecer isso com milhares de anos depois, tá? Pra gente aqui, a gente vê ali, porque a calçada é uma mistura, né, gente? Uma mistura de areia, cimento e pedra, né? Aquelas pedrinhas pretinhas, assim, que eles compram para fazer essa mistura aí, tá? Chama de pedra brita. Vamos lá. Aí a gente tem o outro tipo de intemperismo, tá? O intemperismo químico, olha aí.
Olha que interessantíssima essa imagem aqui, ó, no Parque Nacional de Jericoacoara, lá no Ceará. Tá? A ação mesmo, gente, olha aqui, da água do mar, a gente sabe que a água do mar ela é salgada, né? Então, aquela ação da água do mar ali, ó, começou a abrir essa porta aqui, ó, vamos falar, tá? Essa abertura no meio daquele paredão de rocha. Olha que coisa interessante. Então, vamos lá, ó. O intemperismo químico é um processo de decomposição ou dissolução dos minerais que compõem a rocha por meio de uma série de reações químicas, geralmente sob a ação da água. A gente sabe que a água, gente, é um solvente universal, tá? Vocês vão ver isso também em ciências, tá? Que a água, ela é um solvente que acaba universal, porque qualquer coisa misturada a ela dá certo, tá? Então, assim, e ela serve também para um monte de coisas, né? Você vai fazer um suco, onde você dissolve? Na água, tá? Vamos ali em cima no negócio da calçada que eu falei para vocês, para preparação da calçada, o que precisa? Da água, tá? Então, por isso, e milhares de outras coisas, a água é considerada, então, um solvente universal, tá? O que é solvente? Que ajuda a dissolver outras coisas, tá bom? Então, ela é um solvente mundialmente, vamos falar assim, em escala mundial, tá? Depois vocês vão ver isso daí sobre a água em ciências, ok? Em regiões com climas mais quentes, por exemplo, a intensidade do intemperismo químico é maior, em razão do aumento na velocidade das reações químicas. Outro caso comum é a ação da água do mar sobre as rochas litorâneas ou submarinas, que é o caso desse daí lá em Jericoacoara, tá? Uma vez que diversas reações químicas ocorrem envolvendo as rochas e a água do mar e seus sais, tá? Então, aqui, ó, o que aconteceu? A água do mar, a gente sabe, então, que ela é muito salgada, tá? E com o impacto dela ali, ó, ela foi ajudando a corroer, tá? O sal, né? O sal, ele foi ajudando a corroer esse tipo de rocha e ela foi se desgastando e a água também, o movimento da água foi ajudando a abrir, então, esse buraco aqui, ó, tá? Essa porta gigantesca, vamos falar assim, tá bom? Tem outras esculturas que a gente vai ver aí mais para frente, causadas pela água de chuva, água do mar, dos rios, e também pela ação do vento, tá? A gente vai ver umas muito interessantes. Eu também vou mostrar uma aqui para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar, mas mais para frente eu vou mostrar ela para vocês aí na internet, tá? Vamos lá. Agora o outro, intemperismo e seres vivos. Olha aí. O que a vegetação, né, ou os animais, eles acabam interferindo como agentes externos, né, do relevo. Como que eles acabam interferindo e se tornando agentes externos, tá? Os intemperismos químico e físico, que foi o que a gente já viu, né, se reforçam mutuamente, ou seja, um facilita a ocorrência do outro, tá? Ambos os tipos podem ainda ser acelerados pela ação dos seres vivos, vegetais ou animais. Plantas podem nascer em pequenas fraturas nas rochas. Isso é verdade, tá? Tem algumas rochas que a gente acaba observando e tem plantinhas, né, nascendo ali nela. E como que pode, né? Sendo que a planta, ela precisa de solo para as raízes dela ir se afundando e ela poder se tornar cada vez maior e cada vez mais forte. Na rocha. Eu achei estranho isso, prof. Então, como acontece isso, né? que nasce no meio do concreto. Tem. Só que a gente tem que ver assim, abaixo do concreto tem terra, tá? Tem terra. Aqui na rocha, como que faz, né? Como que ela consegue, então, acaba se nascendo e ainda crescendo ali dentro da rocha, né? À medida que suas raízes crescem, vão se infiltrando e aumentando essas fraturas, o que possibilita a entrada da água, tá? Olha aí, ó. E o incremento do intemperismo químico, por exemplo. Tá? Então, olha só como que as plantas, elas acabam modificando também, sendo agentes externos, tá? A gente sabe que a planta, cada vez que ela vai crescendo, quer dizer que a raiz dela também está crescendo, só que crescendo para baixo, não é isso? Vai afundando. E a força dessa raiz, ali no caso da rocha, ela vai abrindo mais a rocha, tá?
Então, quando ela abre, ela facilita a passagem da água da chuva, por exemplo. Aquela água da chuva também vai se infiltrando ali por onde aquela raiz está se infiltrando. E aí acaba modificando, então, aquele relevo, tá? Alguns animais cavam o solo, o que possibilita que uma maior quantidade de água chegue até a camada de rocha impermeável e aumente o intemperismo químico sobre ela. Os excrementos, o que são excrementos, professora? Olha aí, ó, são as fezes e as urinas, tá? Dos animais. Também ocasionam o intemperismo, tá, gente? Eu já ouvi falar que as fezes do pombo, tá? De pombo mesmo, das pombas, né? Elas acabam corroendo a lataria do carro, por exemplo, tá? Então, se você deixar ali vamos falar assim, ó, vamos falar o português, tá? O pombo foi lá e fez cocô em cima do carro, tá bom? Se você deixar aquelas fezes, né, do pombo ali, com o tempo, gente, ela vai corroendo a lataria. Ela acaba primeiro com a pintura do carro, tá? E depois ela vai se infiltrando na lataria. Então, olha só, o excremento dele, as fezes, né? Então, são bem corrosivas, vamos falar assim, tá? Elas acabam corroendo aí o ambiente em que ela se instala. Aí, vamos para a nossa primeira atividade. Minha folha. Ele fala assim, olha isso, gente. Vamos dar uma olhada primeiro nas imagens? Professora, já aconteceu com você de você estar passando embaixo do mar e o passarinho mijar em você? Já sim. Bem na E minha... também. Assim, ó, sujou minha blusa. Uhum. Já sim. Tava sentada. Professora, quando eu fui para Brasília, eu estava no zoológico e um passarinho cagou bem na minha mão. Ai, gente. Eu estava andando lá de boa, aí eu sinto um treco quente na minha mão e eu olho para lá. Fazer o quê, né? A natureza. Acertou e cheio. A minha tia falou que traz sorte. Traz nada, se tivesse... Posso fazer uma pergunta? Melissa. Eu queria ir no borboletário e estava fechado. Ah, vamos lá, gente, ó. Que a gente só tem 3 minutos para acabar. Eu quero fazer não vai dar tempo de fazer essa atividade, mas vamos ver se vai dar, tá? Relacione as imagens a seguir ao tipo de intemperismo que elas representam ou a sua causa, tá? Em seguida, descreva nas linhas abaixo que cada fotografia, quais características possibilitam a identificação, tá? Então, a gente tem ali a letra A. Então, nesses quadradinhos aqui, ó, vocês vão marcar as letras, tá? Se for A, de intemperismo físico, letra B, para intemperismo químico, e letra C, causas biológicas, tá? Então, vamos fazer primeiro as letras. Depois, a gente escreve aqui embaixo, ó, quais as características que possibilitam a identificação, tá bom? Então, aqui, ó, na letra A, o que vocês acham que causa esse tipo de erosão? Tá vendo os buracos ali no meio da rocha, gente? O químico? Causa qual que é? O físico, o químico ou o biológico? O químico. O físico. Por que é físico? Porque é o vento que causou isso aqui, ó, tá? A exposição, né, do sol, da chuva, tá? A gente já vai falar aqui sobre as causas. Vamos escrever a causa, então. Então, aqui vai ficar a letra A, tá? Letra A. E aqui embaixo, ó, nas linhas, você vai escrever o seguinte, ó. Peraí. Deixa eu ver. Deixa eu só diminuir um pouco aqui, que o meu vem muito extenso, tá? Ah, tá. Você pode colocar assim, ó. As rochas estão expostas. Expostas é com X. Expostas, tá? As rochas estão expostas ao sol e à chuva. As rochas estão expostas ao sol e à chuva. Pessoal, quem foi entrando aí depois e não colocou o nome lá no WhatsApp, coloquem lá, por favor, tá? Senão... Eu coloquei, professora. Quem não colocou, tá? Só quem não colocou. Por favor. Então, estão expostas ao
ao sol e à chuva. Tá todo mundo morto já. Falta 1 minuto, Pro. Ah, não tem problema, eu vou interromper isso daí e já entro de novo, tá? Peraí. Aí eu já mando para vocês lá, tá? Só um pouquinho.